Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje trago para vocês uma das histórias mais misteriosas e fascinantes do montanhismo. A Expedição ao Everest de 1924. Eu falei certo, 1924. Liderada pelo inglês Edward Felix Norton, que contou com alpinistas como George Mallory e Andrew Irvine. Essa expedição é conhecida como a Expedição que Nunca Acabou. O que aconteceu com Mallory e Irvine na fatídica expedição? Eles chegaram ao cume do Everest antes de desaparecerem na imensidão gelada da montanha? Ou foram vencidos pela altitude e pelo frio antes de conquistar a glória suprema? Durante décadas, essa pergunta assombrou alpinistas e historiadores. Caso tenham chegado ao cume, teriam sido os primeiros a conquistar o Everest, quase 30 anos antes de Edmund Hillary e Tenzing Norgay, em 1953. Naquela época, os dois polos já haviam sido conquistados. Robert Peary alcançou o Polo Norte em 1909 e Roald Amundsen chegou ao Polo Sul 2 anos depois, em 1911. Agora, faltava o terceiro polo da Terra, o cume do Everest, o topo do mundo. Agora imagine-se em 1924. A Primeira Guerra Mundial ainda está fresca na memória do mundo. O Everest é um desafio inalcançável. Os equipamentos são rudimentares. Não há previsão do tempo confiável e qualquer erro pode significar a morte. O Everest sempre foi um desafio supremo. Com 8.848 metros de altitude, ele representa o limite da resiliência humana. Na década de 1920, a montanha era inexplorada, um colosso que devorava qualquer um que tentasse desafiá-lo. A primeira tentativa séria de conquista ocorreu em 1921, quando uma expedição britânica explorou a face norte da montanha, localizada no Tibete. O objetivo era encontrar uma rota viável para atingir o cume. Em 1922, outra expedição foi lançada, chegando a 8.320 metros antes de ser forçada a recuar. Mas o Everest exigia mais. Foi então que, em 1924, uma terceira expedição foi organizada, tendo como principal alpinista o veterano inglês George Mallory, de 37 anos. Ao seu lado estava o jovem e promissor escalador, também inglês, Andrew Irvine, de apenas 22 anos. Mallory era um dos maiores montanhistas de sua época. Quando perguntado por que queria escalar o Everest, ele respondeu com a famosa frase: "Porque ele está lá." Essa resposta representa o espírito da exploração. Desafiar o desconhecido simplesmente pela necessidade de superá-lo. Noel Odell, um dos integrantes da expedição, escreveu em seu diário: "Mallory estava determinado. Falava do Everest como se fosse um adversário que ele precisava vencer, custasse o que custasse." No final de 1924, a expedição avançou pela face norte do Everest, no Tibete, estabelecendo campos a diferentes altitudes. O progresso era árduo. O ar rarefeito tornava cada passo uma provação. O frio era cortante e as vestimentas ofereciam pouca proteção contra um clima selvagem. Várias tentativas foram feitas,
mas nenhuma teve sucesso. Até que, em 8 de junho de 1924, Mallory e Irvine deixaram o acampamento 6 a 8.170 metros de altitude, rumo ao topo do mundo. Eles carregavam cilindros de oxigênio primitivos e usavam roupas que, comparadas às de hoje, eram pouco mais que mantos de algodão e lã. Naquele dia, Noel Odell observava a escalada de longe, quando, entre as nuvens passageiras, avistou 2 pontos escuros subindo um penhasco, próximo ao cume. Estava acima do segundo escalão, a cerca de 8.600 metros de altitude, a menos de 250 metros do topo do Everest. Ali estavam eles, movendo-se com firmeza, como se estivessem no último trecho. E então, as nuvens os engoliram. Depois disso, nunca mais foram vistos vivos. Em 1999, uma expedição americana organizada pela Mallory and Irvine Research Expedition, liderada por Eric Simonsen, tinha um objetivo claro: encontrar vestígios da histórica tentativa de cume de Mallory e Irvine. A equipe incluía alpinistas experientes e historiadores como Conrad Anker, David Hahn, Jack Norton e Andy Pulitz, e outros. A esperança era descobrir provas definitivas de que eles poderiam ter sido os primeiros a conquistar o Everest. No dia 1º de maio de 1999, Conrad Anker e sua equipe exploravam a encosta norte do Everest, a cerca de 8.155 metros de altitude. Eles procuravam a câmera Kodak Vest Pocket que Mallory e Irvine supostamente carregavam. Se as fotos estivessem preservadas, poderiam revelar se os alpinistas chegaram ao topo antes de sua morte misteriosa. Jack Norton foi o primeiro a notar algo incomum. Um brilho branco contrastando com as rochas escuras e a neve derretida chamou a atenção. Tem algo aqui. Parece um corpo. Ao se aproximarem, a equipe viu um corpo deitado de bruços, parcialmente coberto de gelo, com a pele surpreendentemente bem preservada pelo frio extremo. Ele usava roupas de lã e tweed, característica dos alpinistas da década de 1920. Isso não pode ser verdade. É ele. Mallory havia sido encontrado. A equipe analisou o corpo e encontrou pistas sobre seus momentos finais. O peitoral e os braços estendidos indicavam que ele tentara segurar algo antes da queda. Uma corda rompida estava atada à sua cintura, sugerindo que ele e Irvine estavam conectados antes de se separarem. Seu rosto estava virado para o solo, protegido da ação do vento e do gelo, o que ajudou a conservar sua pele. Uma grave fratura na perna direita sugeria uma queda de grande altura, possivelmente a causa de sua morte. Em seus bolsos havia uma carta de amor de sua esposa, Ruth, e um par de óculos escuros. Isso intrigou a equipe. Se os óculos estavam no bolso, ele pode ter caído durante a noite ou em condições de baixa visibilidade. O que não foi encontrado, no entanto, foi ainda mais intrigante.
A equipe esperava encontrar a câmera Kodak, mas ela não estava lá. Isso alimentou a teoria de que Irvine, que não fora localizado até então, poderia estar com ela. Outro detalhe marcante: a foto de sua esposa. Mallory havia prometido que, se chegasse ao cume, deixaria a foto de Ruth lá. Mas a foto não estava entre seus pertences. Jack Norton comentou com Conrad Anker: se a foto não está aqui, talvez ele tenha chegado ao cume. Com base na posição do corpo e nas evidências, a teoria mais aceita é que Mallory e Irvine estavam tentando descer quando a queda aconteceu. O local onde ele foi encontrado fica abaixo do segundo escalão, um dos trechos mais desafiadores da face norte. Entenda aqui, a teoria é que eles estavam descendo, não significa que chegaram no cume e estavam descendo. Pode ser que em algum momento da escalada rumo ao cume, eles podem ter desistido e começado a descer. Dave Hahn, um dos membros da equipe, refletiu enquanto olhava para o corpo. Eles estavam tão perto. Talvez nunca saibamos a verdade. A expedição de 1999 trouxe um novo capítulo para a história do Everest. O corpo de Mallory foi deixado no local e coberto com pedras para protegê-lo. Desde então, outras expedições tentaram localizar o corpo de Irvine e a câmera, mas sem sucesso. O mistério permanece. Conrad Anker, profundamente impactado pela descoberta, decidiu testar a possibilidade de que Mallory e Irvine pudessem ter chegado ao cume. Em 2007, ele escalou Everest pela rota de Mallory, sem oxigênio suplementar, e conseguiu. Isso provou que era fisicamente possível, mas não respondeu à pergunta final. Mallory e Irvine foram os primeiros a chegar ao cume do Everest? Talvez a resposta esteja enterrada sob o gelo eterno da montanha. Após exatamente um século de mistério, uma descoberta no Everest lança nova luz sobre a fatídica expedição de 1924. Em setembro de 2024, uma equipe da National Geographic, liderada por Jimmy Chin, encontrou restos mortais que acreditam pertencer a Andrew St. Irvine. Durante a descida pela geleira central de Humboldt, abaixo da face norte do Everest, a equipe avistou uma bota antiga emergindo do gelo. Ao se aproximarem, notaram que o couro estava rachado e desgastado, com cravos de aço na sola, típicos do alpinismo dos anos 1920. Dentro da bota, encontraram um pé humano e a meia trazia uma etiqueta com o nome de A.C. Irvine. Jimmy Chin comentou sobre o achado. Foi um momento surreal. Encontrar algo tão pessoal após tanto tempo é indescritível. Este achado reaviva a esperança de resolver um dos maiores mistérios do montanhismo.
Mallory e Varney alcançaram o cume do Everest antes de desaparecerem? Acredita-se que Irvine carregava uma câmera Kodak que poderia conter evidências fotográficas dessa conquista. Julie Summers, sobrinha neta de Irvine, expressou: "É um alívio saber que após todos esses anos, parte dele foi encontrada. Esperamos que isso traga respostas." Sebastião Álvaro, diretor do programa Ao Filo de lo Impossível, ponderou: "Há dados que não foram revelados. Querem continuar nos deixando no escuro." Esta descoberta, um século após a expedição original, oferece uma conexão tangível com os pioneiros do alpinismo. Enquanto o mistério persiste, o legado de coragem e exploração de Mallory e Irvine continua a inspirar montanhistas e aventureiros ao redor do mundo. A história de Mallory e Irvine é um testamento da coragem e do desejo humano de superar limites. Eles desafiaram a montanha sem a tecnologia e suporte que temos hoje, confiando apenas em sua força de vontade e determinação. Se eles chegaram ao cume ou não, talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: sua coragem inspirou gerações de alpinistas, provando que, independentemente do resultado, a verdadeira grandeza está na jornada. Como disse Mallory antes de partir para sua última escalada: "A luta é o que mais importa. O sucesso ou fracasso são apenas palavras." Este foi o podcast sobre a misteriosa expedição ao Everest de 1924 e seus desdobramentos. E não se esqueça, todas as pessoas que comentarem o podcast no Spotify ou no Apple Podcast estarão concorrendo a uma mochila da Thule durante o ano de 2025. Então participe. A história de Mallory e Irvine é um lembrete poderoso dos riscos e recompensas da exploração humana. À medida que novas descobertas emergem, continuamos a honrar sua memória e a buscar respostas nas alturas geladas do Everest. Sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo e editor do Extremos, o maior portal de aventura do Brasil. Se você gostou do conteúdo e quiser colaborar, visite o site extremos.com.br. Lá, além de muita aventura, você encontrará os meus livros, adesivos, pôsteres e agora em 2025 também lançarei um jogo de tabuleiro moderno, inspirado em trilhas de longa distância. Além do lançamento do meu 6º livro, Via Alpina, a Travessia da Suíça. Sua colaboração é essencial para que eu possa continuar produzindo conteúdo e inspirando novas aventuras e aventureiros. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo podcast. E lembre-se, na exploração, como na vida, nem sempre se trata de chegar ao topo, mas da coragem de seguir em frente.